hoje nós queremos falar sobre o inimigo age nos lugares celestiais. Então a batalha espiritual de hoje será o que o inimigo age nos lugares celestiais. Olha, a Bíblia fala que existe uma batalha muito mais abrangente, uma batalha no nível mais elevado, que vai além das nossas forças, que vai além do nosso empenho. Essa batalha, ela acontece no mundo invisível, ela acontece no mundo espiritual e que afeta a nossa vida. Por isso que nós precisamos aprender sobre essa batalha nos lugares celestiais, para que nós possamos justamente vencer. E em dois aspectos importantes, para que as nossas orações, elas sejam ouvidas e para que nós possamos saber como enfrentar momentos difíceis. Então, hoje nós queremos falar, o inimigo age nos lugares celestiais. Como assim? Lugares celestiais? E eu quero trazer então um texto bíblico para você começar a entender o que nós estamos falando. Vamos então ao texto. E o texto está em Efésios 6, no capítulo 12, e diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esse texto fala que existe uma luta, tá certo? Ele está dizendo, existe uma luta que nós temos que enfrentar. E essa luta, ela não é uma luta física. Ele diz aqui que nós não lutamos contra carne e sangue, quer dizer, nós não lutamos contra pessoas. A nossa luta é no nível espiritual. E ele diz onde acontece essa luta. Ele diz que essa luta acontece nos lugares celestiais. Muito bem, que lugar é esse? Não sei se você já leu esse texto alguma vez. Que lugar é esse? Bom, esse lugar é o céu. Existe um céu específico onde atua o mundo espiritual. Bom, na verdade, basicamente temos três céus. Nós temos o céu das nuvens, que nós estamos vendo, né? Você olha para o céu e vê as nuvens. Bom, nós temos também o céu, segundo céu, que é o céu das estrelas, dos planetas, das galáxias, tá certo? E nós temos um terceiro céu, que é justamente o céu invisível, o céu onde se manifesta a presença de Deus, onde Deus está presente. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência, ele diz para nós que ele foi até o terceiro céu, onde justamente é a presença de Deus. É onde está então as forças espirituais. E é um mundo invisível, nós não vemos. E há um outro texto que explica melhor essa questão do mundo espiritual, que está, vamos lá ver o texto? Que está em Colossenses, no capítulo 1, verso 16. Porque nele, em Deus, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então olha aqui a palavra de Deus nos ensinando, existe terra e céu, existe o visível e existe o invisível. Então é sobre esse tipo de luta que nós temos que aprender, porque nós já falamos, por exemplo, da luta da mente. Bom, a mente está em você, você sabe os seus pensamentos. Nós falamos da batalha no corpo, das enfermidades. Bom, eu sinto a enfermidade, não é? Eu sei que eu estou doente, posso até fazer um exame para saber que eu estou doente. Mas existe uma batalha que vai além.
E nós precisamos aprender, porque essa batalha que vai além, essa batalha no mundo invisível, quero dizer uma coisa para você, ela é muito mais de estratégia do que de ataque. Porque na batalha da mente, nós atacamos, mudamos o pensamento, eu vou pensar outra coisa. Não vou aceitar esse pensamento de derrota, não vou aceitar esse pensamento de fracasso. Não é assim que nós fazemos, não é assim que nós aprendemos? Leia lá sobre a batalha da mente. A batalha da mente existe. O inimigo coloca pensamentos, argumentos, não é isso que nós falamos? Para que a derrota aconteça na nossa vida. Então nós podemos atacar o inimigo e repreender essa batalha da mente. Bom, no corpo da mesma forma. Podemos repreender em nome de Jesus a enfermidade no nosso corpo. Se há um espírito de enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos a promessa de cura, amém? É isso que nós fazemos. Então na batalha da mente, na batalha do corpo, nós somos mais ativos, nós atacamos, mas eu quero te dizer uma coisa, na batalha do mundo invisível, na batalha nos lugares espirituais, celestiais, você tem que batalhar como estratégia, é um pouco diferente, porque nós trabalhamos, nós batalhamos com o invisível. E qual é a estratégia de luta? A estratégia de luta no mundo espiritual, nos lugares celestiais. Qual é a estratégia de luta? Bom, evidentemente que a palavra de Deus nos ensina, glória a Deus por isso. Ela não apenas diz que existe, mas ela diz também como nós devemos lutar. E o texto que eu quero trazer para você está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, verso 21, que diz: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Esse texto é interessante. Quando que ele aconteceu? Quando que Jesus falou isso? Quando os discípulos, eles foram repreender a enfermidade daquele menino que tinha um espírito de lunático. Nós falamos isso a semana passada. Então ele tinha ataque epilético, tá certo? E os discípulos foram orar para aquele menino e o demônio não saiu, porque Jesus depois ele repreende essa enfermidade, mas antes de repreender essa enfermidade, nós falamos isso na semana passada, Jesus faz o que? Ele repreende o espírito de enfermidade, que era um demônio que estava sobre aquele menino e que causava a epilepsia, que causava as convulsões. Então olha só, nós aprendemos na semana passada que existem enfermidades causadas pelo inimigo, tá certo? Você já aprendeu sobre isso e você precisa ficar esperto sobre isso. Bom, os discípulos foram expulsar, mas não conseguiram. E eles ficaram confusos, como assim? Porque antes Jesus já tinha dado para eles autoridade para que eles saíssem e expulsassem os demônios. Então eu fico pensando que foi Pedro, eu acho que o Pedro foi o primeiro, ele era o mais atirado de todos, né? E foi orar para o menino, eles tinham autoridade, o Senhor Jesus já tinha dado para eles já tinham expulsado os demônios, eles tinham ficado muito felizes, porque os demônios estavam saindo, mas daquele garoto não funcionou, o que estava errado. Eles oraram, eles expulsaram em nome de Jesus, mas não funcionou. Talvez Pedro e João ficaram confusos, os discípulos ficaram confusos, e o pai do menino muito frustrado, porque os discípulos não tinham conseguido. Então eles vão até Jesus e falam: Jesus, está aqui o meu filho. Vocês lembram do texto? Ele é lunático e muitas vezes ele se atira no fogo, ele já está com queimaduras, olha, ele cai na água, ele pode morrer afogado. Então aquele pai estava angustiado, e Jesus então repreende o inimigo, expulsa aquele demônio de enfermidade, e o menino é curado. Os discípulos com certeza ficaram: uau, o que aconteceu? Por que Jesus conseguiu e nós não conseguimos? Nós já tínhamos conseguido em alguns e não deu certo nesse. Então Jesus explica para os seus discípulos o que aconteceu. Ele diz então esse texto que está em Mateus 17, 21. Este tipo de demônio. Opa, então existe um tipo? Existe demônios diferenciados, e aí que nós vamos começar a entender que no mundo espiritual, que nas regiões celestes, há hierarquia, há diferenças de seres celestiais, tanto de demônios como de anjos também. Eu quero passar para você de novo aquele texto
os dois textos iniciais, então vamos falar agora sobre hierarquia espiritual, que nós precisamos entender quando a nossa luta se dá nos lugares celestiais. Observe esses dois textos e você vai identificar a hierarquia, o nível. O que é hierarquia? É nível de autoridade que existe no mundo espiritual, nas regiões celestes. Olha o texto que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Nós já lemos, sejam o quê? Observe, o que existe lá no mundo invisível? Tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele. Então a hierarquia que existe nas regiões celestiais foi criada por quem? Pelo próprio Deus. Bom, nós sabemos que temos hierarquia aqui, não temos? Nós sabemos que temos, não é? Por exemplo, há no país uma hierarquia, não há? Bom, existe lá o presidente, depois do presidente, os governadores, depois os prefeitos, não é? Vamos deixar os deputados de lado, assim, mas eles também... Mas a gente está sofrendo muito isso, né? Não, quem é que decide isso? É o presidente, é o governador ou é o prefeito? Não, o prefeito fala e o governador diz uma outra coisa. Bom, a gente está vivendo essa situação, mas existe essa hierarquia. No exército, isso fica mais evidente, não é? Isso fica mais evidente. Qual é a patente maior dentro do exército? É o general. Bom, depois vem o coronel, aí vem o major, aí vem o capitão, aí vem o tenente, aí vem o sargento, aí vem o cabo, aí vem o soldado. O soldado, até chegar a ser coronel, eu creio que o caminho é bem longo. Mas existe hierarquia, e no exército isso é muito fácil observar, e eles respeitam essa hierarquia, tá certo? O soldado não pode querer fazer o que ele quer. Bom, ele precisa da autorização do seu superior. E aqui no mundo espiritual também existe hierarquia. Nós lemos aqui, existe o que? Tronos. Quem senta no trono? Quem senta no trono no mundo espiritual? É Deus, nós lemos na palavra, é o Supremo, ele é o rei, amém? Quem senta no trono é rei, né? Ninguém manda mais que o rei, nós sabemos disso. Ele é o rei, ele é quem manda, ele tem autoridade máxima, mas depois dele tem o que? As dominações, os principados e potestades. Efésios fala sobre isso, mas voltando também para o mundo do inimigo. Porque não temos, Efésios 6 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim nós lutamos contra o quê? Principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Então existe hierarquia nos lugares celestiais, e nós temos que entender isso. Por isso que Jesus falou, olha, vocês não conseguiram expulsar esse demônio, porque ele é de um tipo diferente, ele é de uma hierarquia diferente. Evidentemente Jesus pôde expulsá-lo, porque Jesus, ele está sentado onde? No trono, amém? Ele é a autoridade máxima, ele repreende todos, glória a Deus. Jesus repreende todos os inimigos. Você pode dar um glória a Deus? Isso é muito bom, importante darmos glórias ao Senhor. Então, estão entendendo? Então existe essa hierarquia, e nós temos que entender que nós precisamos nos preparar para ela. E voltando no texto que Jesus falou, esse tipo de demônio só sai com o quê? Ele dá estratégia, com jejum e oração. Com jejum e oração. Ele deu autoridade para nós expulsarmos os demônios, mas existe tipo de demônios que só saem com jejum e oração. Por que será que com jejum e oração? Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que, olha, esse tipo de demônio ele sai quando você se dedica mais a Deus, quando você se aproxima mais de Deus, quando você começa a buscar mais ao Senhor, porque nesse jejum e na oração, Deus vai te dar estratégia para repreender esse inimigo. E eu quero trazer aqui para você então um exemplo de uma batalha no lugar espiritual, uma batalha no mundo invisível, que o jejum e a oração foi definitiva. Bom, nessa batalha, essa pessoa, esse servo de Deus que enfrentou essa batalha, ele teve que ficar 21 dias orando e jejuando. Já sabe de quem estou falando? O pessoal sabe, muita gente fala, vamos fazer o jejum de Daniel de 21 dias. Mas vamos entender por que 21 dias e o que aconteceu nesse contexto. Eu quero que você então vá ao texto para aprender o que está lá em Daniel. Então vamos falar sobre a resistência do inimigo, por isso que nós precisamos jejuar, por isso que nós precisamos orar.
Daniel 10, de 12 a 13 diz, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Aqui o anjo falando com Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Ora, quem está falando isso? Daniel, conhece Daniel, servo de Deus, profeta. Ele começa a orar e está buscando revelação de Deus, está buscando que Deus revele para ele algumas coisas, e ele começa a orar. E o que acontece? Ele ora e a coisa não acontece. Ele não recebe aquilo que ele estava orando. E por que ele não estava recebendo? Porque Deus não estava ouvindo? Não. Quando ele recebe a resposta, quando vem o anjo falar com ele, o anjo revela a razão da demora. Ele diz, olha Daniel, quando você começou a orar, Deus já ouviu a oração e deu a resposta, aleluia. É assim, observe, quando você ora, Deus já tem a resposta para você, mas às vezes a coisa não acontece, a coisa não se concretiza. Por que será que não se concretiza? Por que será que não se concretizou na vida de Daniel? Aí nós vamos descobrir que não se concretizou na vida de Daniel. Por quê? Porque houve uma resistência no mundo espiritual. Observa isso, uma resistência no mundo espiritual. A bênção foi liberada, ela não chegou porque houve uma resistência no mundo espiritual. E quanto tempo que durou essa resistência? Quanto tempo? 21 dias. Aqui é o anjo falando. Olha, desde o primeiro dia que você orou, Deus já enviou a resposta. Mas o que aconteceu? Ele diz que a resposta não veio porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Quem é esse príncipe? É aquele que estava sentado lá no reino da Pérsia? Não, ele está falando de um príncipe espiritual, porque quem estava trazendo a resposta para Daniel era um anjo mensageiro. Então esse anjo mensageiro, ele foi barrado por quem? Por um príncipe espiritual, demoníaco, maligno, que estava impedindo esse anjo de trazer a resposta para Daniel. Está confuso? Mas por que ele estava resistindo? Porque, veja, ele é o príncipe do reino da Pérsia. O que isso nos ensina? Nesse período, Israel, o povo de Deus, estava sob o jugo da Pérsia. Eles tinham sido levados por Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Israel, Judá, porque não andou nos caminhos do Senhor, porque pecou. E nós falamos a semana passada que quando pecamos damos legalidade para o inimigo. Não foi isso que nós falamos? Pois bem, aqui aconteceu isso. O povo de Israel pecou e eles foram levados cativos para a Babilônia. E aí, quando pecamos, damos legalidade para o inimigo. Bom, Nabucodonosor foi vencido pelo reino da Pérsia. Aí a Pérsia ficou dominando a Babilônia e, por consequência, ficou dominando ali o povo de Israel. Então, o príncipe que estava sobre a Pérsia, príncipe espiritual que estava sobre a Pérsia, se sentia o quê? Dono de Israel, porque Israel estava subjugado, tá certo? Quando o anjo mensageiro chega com a bênção, o príncipe, a autoridade maior do que aquele anjo mensageiro, no nível espiritual, diz, não, você não pode, porque olha, eu sou responsável, eles estão sob o meu domínio, eu sou o príncipe, você é um demônio mensageiro. E essa discussão durou quanto tempo? 21 dias. E Daniel fez o quê? Ficou o quê? Orando, até que aquela situação fosse resolvida. E foi resolvida? Como é que foi resolvida essa situação? O anjo mensageiro deu um nocaute no príncipe da Pérsia, demônio. Foi isso que aconteceu? Não! Observe como funciona no mundo espiritual, nos lugares celestiais. Quem é que veio ajudar esse anjo mensageiro? Quem é que veio? Miguel. Quem é o Miguel?
é um anjo. E ele é um anjo, que graduação que ele é? Que graduação que ele é? É um príncipe, tá certo? Então, precisou Deus liberar Miguel, liberar um príncipe angelical para combater o príncipe demoníaco, para liberar o anjo mensageiro. Quando Miguel chega, na autoridade que ele tem, ele repreende aquele príncipe demoníaco, e aí o anjo mensageiro foi liberado para trazer a resposta para Daniel. Uau! Vocês sabiam disso? Sabiam disso? O que acontece no mundo espiritual quando você ora? Por isso que você precisa orar, por isso que Jesus falou, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração, porque quando você está em jejum e oração, a tua vitória está sendo conquistada no céu. Amém, aleluia, aleluia, está entendendo? Por isso que eu falei que essa batalha é uma batalha de alto nível, e o texto continua, para que você entenda, no verso 20, então ele me disse, o anjo falou, você sabe por que eu vim? E olha o que ele diz, tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, e nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. O que aprendemos aqui? Quem era Miguel? Ele não é apenas um príncipe, ele é o príncipe de Israel, amém? Entendam, ele é um anjo, a nível de príncipe, que batalha no mundo espiritual a favor de Israel, aleluia. Então nós temos um príncipe, nós temos principados, não é isso que nós lemos lá, tronos e principados. Então existe essa organização e essa luta, por isso que eu falei que é uma luta mais de estratégia, porque você não tem que fazer uma luta física ou uma luta de você declarar, mas é uma luta de você estar em jejum e oração, em jejum e oração. E graças a Deus que Daniel perseverou no jejum e na oração, porque na sua perseverança ele teve a vitória. E veja que o anjo disse para ele, olha, eu tenho que voltar, porque a luta não acabou, a luta no mundo espiritual nunca acaba. Ele disse que ele tinha que voltar, por quê? Porque vai vir um outro príncipe demoníaco, que é o príncipe da Grécia, e nós sabemos aí pela história que a Grécia, ela invadiu e ela tomou conta, não é, do que era da Pérsia. Acabou o reinado da Pérsia, começou o reinado da Grécia. Isso no mundo físico, mas no mundo espiritual também. Então surgiu um outro príncipe, que era o príncipe maligno que regia a Grécia. Está dando para entender? Uau, isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos revelar essa verdade, para que nós possamos saber como lutar e como vencer. Então veja, não é uma questão de uma batalha que você vai ter que atacar, que você vai ter, é uma batalha que você vai ter que conquistar no jejum e na oração. Daniel não desistiu de orar e jejuar, por isso que é importante, porque muitas vezes o que está acontecendo, às vezes você ora, já aconteceu com você, você ora e a resposta não vem, já aconteceu com isso? Você ora e a resposta não vem, você ora e a resposta não vem, o que você tem que fazer? Para de orar porque não tem mais jeito? É isso que você faz? Não. O que Jesus falou? Existem certas coisas que você tem que conquistar no jejum e na oração. Amém? Perseverar em jejum e oração. Nem sempre haverá uma luta nos céus, no mundo espiritual, para que a tua resposta chegue. Mas se você estiver em jejum e oração, Deus vai te dar a resposta. Amém? Deus vai te dar a direção, e vai ser a melhor direção, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Mas nós precisamos ficar o quê? Perseverar em jejum e oração. Então, no mundo celestial, o que existe? Existe a resistência do inimigo, que impede que as nossas orações sejam ouvidas ou sejam respondidas rapidamente. Elas sempre serão respondidas, porque Deus tem o melhor para nós. Mas o inimigo causa resistência, por isso que você tem que estar jejuando e orando, isso é uma batalha. Mas também há uma outra coisa que acontece no mundo espiritual que você tem que saber para que você possa vencer. É que no mundo espiritual, o inimigo, ele fica querendo roubar a tua bênção. E sabe como é que ele rouba a tua bênção? Te acusando. Acusando você diante de Deus, para que você
não receba aquilo que Deus tem para você. Então, um segundo aspecto que queremos falar sobre a batalha nos lugares celestiais é sobre a acusação do inimigo. E o texto que eu quero trazer para você fala sobre isso lá em Apocalipse 2:10. E diz assim o texto: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha só o que existe no mundo espiritual, olha que luta que existe no mundo espiritual. Existe o acusador. E quem é esse acusador? É o diabo. Aliás, a palavra diabo, nós já falamos, é um adjetivo que significa acusador e caluniador. O que ele fica lá no céu, falando, te dedurando, falando todas as coisas erradas que você faz. Isso que diz o texto. Bom, mas o texto diz que esse problema ele vai ser vencido, e vai ser vencido quando? O texto diz, quando Jesus tomar o reino, não é? Agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quando será revelado o poder de Cristo? Bom, será revelado quando Cristo voltar. Nós já aprendemos sobre isso na série Eternidade. Tremendo, não foi? Você aprendeu muitas coisas nessa série? Volta lá, lê de novo, relembre, porque isso é tremendo. Quando Cristo voltar, ele vai assumir o reino. E aí Satanás vai deixar de acusar os cristãos, mesmo porque os cristãos vão vir com ele. Quem estiver aqui será arrebatado, então ele não vai ter mais do que acusar. Mas veja, o texto diz que o inimigo, ele nos acusa diante de Deus, de vez em quando, só de domingo de manhã, não, todo dia, 24 horas por dia, ele fica apontando diante de Deus os nossos erros. Isso é sério. Agora você pensa assim, como é que ele consegue, se ele não é onisciente? Ele é onisciente? Ele é onisciente? Ele sabe tudo? Não, só Deus é que sabe tudo, não é? Se ele não é onisciente, como é que ele sabe das coisas? Como é que ele sabe? Porque existe um demônio que fica te espiando, que fica te olhando. E depois, quando você erra, esse demônio chega lá para o maioral, que é Satanás, e conta o que você fez. Bom, sabe, essa é uma verdade espiritual que a gente não vê e que é real. Você sabia que do seu lado, vou deixar o negativo para depois, quero falar o positivo. Sabia que do teu lado existe um anjo de Deus? Você sabia disso? Você sabia disso? Do seu lado, agora, nesse momento, todos os dias existe um anjo de Deus, porque a palavra do Senhor diz lá em Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se, e eu gosto dessa palavra, acampa-se. Você já acampou? Você já acampou? O que é acampar? É estar presente. Você leva até a barraca para ficar lá, não é isso? Eu vou acampar em tal lugar e vou e volto. Isso não é acampamento, isso é uma visita. Não é? Quando eu faço um acampamento, eu coloco uma cabana e fico lá, acampa. Então o anjo do Senhor se acampa, amém, aleluia. O anjo do Senhor, todo dia quando você acorda, está do teu lado, glória a Deus por isso. Isso é um mundo espiritual que nós não vemos, mas que é a realidade, a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, aleluia por isso. Mas existe um outro aspecto. Há um demônio também que se acampa e você precisa ficar esperto nisso. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8 que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Ele não se acampa, mas ele fica passando. E quando você erra, ele registra. E aí ele sobe e vai apresentar lá diante de Deus o que você fez. E por que ele faz isso? Para que as suas bênçãos não cheguem. Isso acontece nos lugares celestiais. Isso aconteceu com uma pessoa, você já conhece, que foi quem? Foi Jó. Se lembram de Jó? E olha aqui o que diz Jó no capítulo 2, verso de 1 a 6. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se.
Satanás não mora no céu, mas ele tem acesso, porque ele é um ser espiritual, tá certo? Ele não mora lá, ele foi lançado para a terra. E ele diz aqui, o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Ele não mora no céu, ele foi jogado para a terra. E ele disse que ele andava pela terra, mas ele tem acesso ao céu. E por que ele vai lá? Para fazer acusação. E veja só o que ele falou de Jó. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro. Observe isso, apesar de você, Deus falando a Satanás, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. O que Satanás estava fazendo? Não foi uma vez, mas sempre ele chegava lá e falava de Jó, e falava dos defeitos dele, para instigar Deus, para não abençoar a vida de Jó. E Deus falou, olha, você não conseguiu. Mas Satanás não se dá por vencido. No verso 4 diz, pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Olha só, o inimigo ia lá e acusava sempre a Jó. Sempre acusando, e não desistindo. Quando Deus falou, olha, não tem, o que você está falando não procede, eu vou abençoar a vida de Jó. Então ele fala, então vamos fazer o seguinte, coloca uma enfermidade, faz um teste com Jó. E é interessante que Deus permitiu, e nós já falamos sobre isso, muitas vezes Deus permite que sejamos afligidos pelo inimigo, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus permite, Ele sempre está no controle. E se você lê o livro de Jó, você sabe do sofrimento de Jó, mas Deus sempre estava com ele, Deus sempre falava com ele, Deus o ensinou, e no final do livro, ele fala, olha, eu conheci mais a Deus, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora eu estou vendo o Senhor. Ele cresceu em nível espiritual, e nós vemos também que Jó foi abençoado, ele teve o dobro de tudo aquilo que ele tinha, que já era bastante. Sabe, quando Deus permite alguma coisa com você, porque Ele tem algo maior e melhor para você, amém? Falamos na semana passada a respeito do Paulo que tinha o espinho na carne, e ele entendia que aquilo o fazia melhor. Quando Deus permite certas coisas na sua vida, não é para a sua derrota, mas é para que você possa crescer, amém? Aleluia! Às vezes é difícil entender, mas sabe que quando Deus está no controle, Ele vai fazer o que é melhor, Ele vai fazer o que é perfeito. E isso aconteceu na vida de Jó, e você conhece a história. Bom, hoje é um pouquinho diferente, no sentido de batalha espiritual, do que no tempo de Jó. Por quê? Porque hoje nós temos um advogado, amém? Quando o inimigo vem nos acusar, nós temos um advogado, aleluia. E quem é o advogado? É Jesus. E o que significa ter um advogado? Jesus vai quebrar o nosso galho. Não é isso. Jesus vai nos representar diante de Deus. Observe que você precisa de um representante diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em João 9,31, Deus não ouve a pecadores. Bom, se você pecar, você se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir Deus te perdoe, por você mesmo, o que vai acontecer? Vai ser indeferido. Seu perdão não vai acontecer. Porque no céu há hierarquia. Você precisa no céu, no mundo espiritual, nos lugares celestiais, você precisa de um advogado. Não, você não pode chegar lá por você mesmo. Tá certo? Bom, no mundo físico acontece isso. Recentemente, por exemplo, o presidente da República fez um pedido ao Supremo, aos juízes do Supremo. Se lembram disso? E o pedido voltou. Por que voltou? Não tinha assinatura de um advogado. Não foi? Mas era o presidente. Mas o regimento diz que tem que ter a assinatura de um advogado. Porque não tinha a assinatura de um advogado, a petição voltou. Teve o advogado assinar e ela voltar. Se isso acontece no mundo físico, também acontece no mundo espiritual. Nós precisamos de um advogado, de um representante que chegue diante do Senhor. E nós temos o melhor advogado do mundo. Amém? Aleluia. Que é Jesus Cristo. E como é que Jesus nos advoga? Ele fala do seu sacrifício na cruz.
Que Deus atenda a nossa oração, a nossa petição, porque Ele pagou o preço para que nós tivéssemos acesso a Deus. Amém? Então você precisa desse advogado. Esse advogado é Jesus. Jó não tinha esse advogado, por isso que ele sofreu o que sofreu. Ele teve que arcar com tudo sozinho. Mas Deus estava com ele, e o Senhor assim também está com você. Por isso que quando você ora, quando você erra, quando você pede perdão, você tem que clamar pelo sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado. Você tem que colocar Jesus no seu processo, Jesus na sua vida. Por isso que nós precisamos dele, porque ele é o nosso socorro. Aleluia. Ele que torna isso possível na nossa vida. Mas aleluia, que vai chegar um dia que nós lemos lá em Apocalipse, que o acusador, ele vai ser lançado do céu para baixo, ele não vai mais acusar-nos, e nós viveremos felizes para sempre, porque estaremos com o Senhor, aleluia. Então, meus irmãos, existe essa batalha espiritual, essa batalha no mundo espiritual, que nós precisamos ter ciência, e o que nós temos que fazer nessa batalha, como eu falei, não é uma questão de ataque, é uma questão de posição, e o que nós temos que fazer? A primeira coisa é se lembrar que nenhum mal que acontece com você é para a sua derrota, se você souber como lutar. É isso que nós estamos falando. Nada que acontece de mal com você é para a sua derrota, se você souber como lutar. E hoje você aprendeu duas coisas importantes. A primeira delas é perseverar no jejum e na oração. Tá certo? Perseverar no jejum e na oração. Está difícil, não recebeu a resposta? Persevera no jejum e na oração. É isso que o Senhor Jesus falou. Se há uma batalha espiritual impedindo a sua bênção, ela vai ser eliminada, porque Deus, através do teu jejum e oração, vai enviar, se for necessário, um anjo, um principado, maior hierarquia, para que a sua bênção chegue. Aleluia. Persevere no jejum e oração. E persevere também na fidelidade com Deus, porque Jó venceu, ele não tinha Jesus, mas ele foi fiel a Deus. Não importa o que acontecia com ele, ele era fiel a Deus. A sua mulher queria que ele abandonasse tudo, amaldiçoasse a Deus e morresse. Se ele fizesse isso, ele estaria complicado, mas ele foi fiel ao Senhor. Então há duas coisas que nós temos que entender nessa batalha espiritual, é que nós temos que perseverar no jejum e na oração e na fidelidade com Deus. Se fizermos isso, o Senhor virá em nosso socorro e nos dará a vitória. Amém? Glória a Deus. Aprenderam o ensinamento profundo da palavra de Deus, que a gente só aprende quando a gente para escutar. Amém? As preciosidades que Deus tem para a nossa vida. Vamos orar nesta manhã, para que o Senhor dê vitória a vocês, ensine a você a lutar para vencer a batalha nos lugares celestiais. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor amado, nós te damos graças pela tua palavra que nos ensina e que nos orienta a lutarmos, Senhor amado, para vencermos nos lugares celestiais. E sabemos, Senhor, que Jesus está ali advogando ao nosso lado, para que nessas batalhas nós sejamos vencedores. Queremos, ó Deus e Pai amado, diante de tantas coisas que passamos, perseverar no jejum e na oração. Senhor, não queremos desistir. Senhor amado, que nenhum daqui possa querer desistir, mas antes perseverar. Ainda que a resposta não venha, o Senhor vai falar ao coração, o Senhor vai dar estratégias. Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações. Mas, Senhor amado, é preciso perseverar, e queremos aprender isso, e perseverar na fidelidade contigo. Não importa o que aconteça, somos fiéis, Senhor. Não importa o que aconteça, Senhor, queremos ser fiéis, porque é na fidelidade que temos a nossa bênção. Senhor amado, prepara-nos cada dia para essa batalha. Assim nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.